Oi! Hoje é a resenha do último conto aqui da coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriques. E a história da vez é intitulada As Coisas que Perdemos no Fogo, pois é, uma história homônima. E vamos conferir então como termina essa coletânea de contos da escritora argentina. A primeira foi a garota do metrô. Havia quem a discutisse, ou, ao menos, discutisse seu alcance, seu poder, sua capacidade de desencadear as fogueiras por conta própria. Uma coisa era certa, a garota do metrô só pregava nas 6 linhas de trem subterrâneo da cidade, e ninguém a acompanhava. Mas era inesquecível. Tinha o rosto e os braços completamente desfigurados por uma queimadura extensa, completa e profunda. Ela explicava quanto tempo lhe havia custado para se recuperar. Os meses de infecções, hospital e dor, com a boca sem lábios e um nariz pessimamente reconstruído. Restava-lhe um só olho, o outro era um buraco de pele. E a cara toda, a cabeça, o pescoço, uma máscara marrom percorrida por teias de aranha. Na nuca conservava uma mecha de cabelo comprido, que realçava o efeito máscara. Era a única parte da cabeça que o fogo não havia alcançado, tampouco havia alcançado as mãos, que eram morenas e estavam sempre um pouco sujas de manipular o dinheiro que ela mendigava. Assim começa As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriques, que conta a história não somente dessa mulher aqui, chamada de a garota do metrô, como também de outras mulheres vítimas praticamente do mesmo crime, que é aquele onde o homem, geralmente o marido dessas mulheres, as incendeiam com álcool. Pois é, uma crueldade completamente bárbara. E você pensa, caramba, que história tenebrosa. Sim, esse é um texto muito interessante aqui de Mariana Henriques para fechar a sua coletânea homônima, né? As Coisas que Perdemos no Fogo. É muito interessante como as coisas vão se desenvolvendo por aqui. Na verdade, a gente no começo pensa que a história será dessa garota do metrô, mas depois o que vale são duas outras mulheres que aparecem num outro momento, também quando essa garota do metrô está em uma das composições ali do metrô, tentando, claro, ganhar algum trocadinho para se sustentar, porque no estado físico que ela se encontra, ela não consegue mais arranjar um emprego e que ela está horrorosa, simplesmente. Sendo assim, o único jeito realmente é pedir esmola para as pessoas, para tentar sobreviver. E num dia, exatamente, ela está lá passando, pedindo alguma coisa, alguns trocados, e um homem resolve caçoar dela, até quase não acreditando que ela esteja exatamente naquele estado deplorável da deformação pelo fogo que a quase consumiu. E uma atitude assim de meio que honrar, respeitar a dor sofrida por essa mulher. Aliás, a garota do metrô é conhecida por esse nome, a gente não tem o nome da personagem, né? Aparece uma mulher que também está acompanhada de sua filha, chamada Silvina, e mete um soco na cara daquele cidadão que tentou caçoar da mulher toda ali deformada. Ela realmente toma as dores da outra. E é curioso, aliás, nesse próprio texto inicial que eu li para vocês, é dito que a garota do metrô meio que serviu como uma espécie de símbolo, que outras mulheres meio que acompanharam ela. É na loucura que esse texto aqui vai se desenvolvendo. Na verdade, outras mulheres são apresentadas durante a narrativa que sofreram da mesma forma, da crueldade igual dos homens, dos seus maridos, que também foram incendiadas por eles. Sempre naquela desculpa, não, foi ela que se acidentou. Mas, dessas mulheres que a gente fica sabendo, todas sobreviveram ou tiveram tempo de sobreviver um pouco para denunciar justamente os maridos. Não, não fui eu que taquei fogo em mim, eu não estava louca. Foi o cidadão aí que tentou me matar. É aquela coisa mesmo de crime indesculpável, não tem motivo nenhum para os homens terem feito isso. Aliás, nem é dado motivos aqui nessas narrativas. Mas o que vale é que sim, começa a ter uma certa, digamos, histeria coletiva que vai se passando os meses, os anos, e cada vez mais mulheres aparecem nesse estado de terem sido vítimas de homens que tacaram fogo nelas. Mas depois também de um outro momento, essas duas personagens, então as principais, que é a Silvina e a sua mãe,
elas passam meio que a ajudar essas mulheres que se queimam. Uma espécie de um hospital meio clandestino, e aí a história ganha um outro rumo muito do macabro, talvez, porque até uma coisa que a própria mãe, principalmente a mãe de Silvina, que fica quase que pregando, tipo, antes os homens nos queimavam, mas agora não. Estamos no outro estágio, nós nos queimamos. Oi? Pois é, as mulheres passam a se queimar, não são mais os homens que fazem a agressão, elas mesmas se flagelam se incendiando. É uma coisa completamente doentia até. E tem até uma certa pitada de coisa de bruxaria, né? Que as bruxas, quando eram pegas, elas eram queimadas, né? E tem esse contextozinho assim, na verdade a única coisa mais assombrosa não, fantasiosa que tem aqui no conto. Assombrosa é o tempo todo, né? Porque essa questão das mulheres ali incendiadas, queimadas, realmente é de doer. E um clima tenso o tempo todo aqui nesse conto final da Mariana Enríquez. Mas essa maluquice das mulheres agora quererem se autoflagelarem é que é esquisito. É o típico conto de horror que é perturbador. Você não consegue ler esse texto aqui sem ficar completamente... Caramba, que coisa mais tensa. Porque sempre, né? O horror que excede aquela coisa sobrenatural, puramente macabra, e que tem um pé no chão, que tudo que você vê aqui narrado, você acredita, caramba, essas mulheres fizeram essas loucuras. E também, falando em loucura, tem um conceito que é o título, né, do conto, As Coisas que Perdemos no Fogo. O que exatamente elas perdem, essas mulheres, né, incendiadas pelos maridos, e depois elas mesmas têm essas iniciativas, né, elas são normais e tacam fogo em si mesmo. O que elas perdem, né? No primeiro momento realmente você começa a pensar, caramba, elas perdem a própria beleza, né? O estado belo do corpo feminino. É uma maluquice completamente da doida. Realmente é uma coisa que incomoda muito ler esse texto, de tão fora da caixinha que ele é, né? Mas claro, depois de um certo momento, vira uma certa fantasia no fundo, porque essa piração das mulheres vira realmente uma histeria coletiva, todas começam a fazer isso, praticamente toda semana aparece um novo caso de uma mulher que se incendiou. Aliás, existe o termo de fogueiras, elas mesmas se ajudam a fazer isso. Não é só uma questão solitária de uma mulher que talvez tenha pirado, porque bom, você tem que considerar que é uma piração, porque se não é uma agressão de um homem, né, uma pessoa tão próxima, o marido, e ela por si só já faz isso, porque tem esse conceito que a mãe de Silvina meio que coloca, né? Se antes eram eles que faziam isso em nós, agora somos nós mesmos que nos... É uma coisa doentia. E uma coisa que vai acontecendo a cada vez mais e mais e mais. Toda semana tem um novo caso e, como eu coloquei, elas mesmas se ajudam a se queimarem. A própria ali, mãe de Silvina, também meio que ajuda, e elas querem registrar em vídeo exatamente uma dessas tentativas e conquistas dessas mulheres, né? Porque elas até sonham um dia, aquele momento onde elas poderão, de uma maneira simples, corriqueira, ir para um café, se sentar na mesa, pedir alguma coisa para beber e poder curtir a sua feiura, né? Ninguém se importar que elas estão completamente distorcidas. É até difícil de explicar a sensação que realmente passa na cabeça dessas mulheres aí, né? Primeiro, a maneira mais simples realmente, né, é que elas pensam em perder a beleza natural. Claro, você pode injetar qualquer outra coisa ali, né, de opressão dos homens para com as mulheres, questões outras da sociedade, patriarcado, mas você pode viajar na maionese, né? Pegar questões modernas também, você pode fazer muita coisa aí, mas eu prefiro só colocar essa questão de, realmente, elas querem perder a beleza, aquela beleza que talvez, inicialmente, os machistas lá, que colocavam fogo nas mulheres, nas próprias esposas, estavam querendo meio que condená-las, já que talvez elas não queriam mais ficar com eles, então as condenam a ficar com ninguém. Na verdade, acho que tem um homem que diz isso para uma das esposas, mas basicamente isso. Claro, de novo, você pode viajar na maionese, a motivação dessas mulheres para fazer tal coisa em si mesmas. Enfim, algo bastante chocante de qualquer jeito.
Ou seja, é muito difícil você ler esse conto aqui da Marianne Hinks e sair ileso. Não tem como, você sai incomodado de qualquer forma. No caminho da fantasia que o conto vai trilhando ou não, você considerando apenas a coisa real, antes de, ainda quando era apenas a garota do metrô que estava ali naquele estado deplorável por causa do crime que o marido cometeu, você, de qualquer forma, você acaba ficando incomodado com tudo que você lê por aqui. Mas, mesmo assim, ainda dá para dizer que esse conto aqui, embora ele pese muito quando você está lendo e depois que você termina de ler, você fica pensando um pouco a respeito dele, tudo isso incomoda nesses dois momentos, mesmo assim, ele não é um conto inesquecível. Ele pega pesado, bastante pesado. A intenção, claro, da autora era marcar bastante essa situação dessas mulheres. Mas não é um texto que você lê uma vez e nunca mais esquece. Tenho certeza que muitos outros contos de horror, terror, com coisas mais fantasiosas ainda, que não tinha nada com o pé na realidade, que você nunca consegue esquecer. Mas esse aqui, que tem, claro, no começo, uma pegada completamente real, claro, depois descamba para o campo do exagero, da fantasia, né? E talvez seja isso que faça com que o texto seja esquecível. Coisa curiosa, né? Quando você sai um pouquinho da realidade, você meio que mata o interesse dos leitores. Isso é curioso. Mas é a sensação que eu tive. Claro, muitas pessoas vão ler isso aqui e nunca mais vão esquecer. Não tenho dúvida disso, mas eu tenho certeza. Esse texto, no fundo, ele tem um probleminha. Acho que a autora foi muito forte ao ponto que ela queria chegar. Talvez se ela fosse um pouquinho mais suave, talvez o texto durasse um pouco mais na memória. Ele é denso, agride bastante no ato de leitura, mas depois ele pode ser esquecido de maneira tão fácil quanto impressionou na primeira leitura. É um negócio esquisito de explicar, mas acho que muitas pessoas vão ter essa sensação que eu tive com certeza. Enfim, para As Coisas que Perdemos no Fogo, de Marianne Hinks, o último conto aqui do livro homônimo, eu atribuo, aí que fica a questão, qual é a nota que eu atribuo? Eu pensei, ok, vai, para esse conto eu atribuo 4,5 asteriscos. Ele não é perfeito, não vou dar 5 porque eu considero que ele não é sensacional. É muito bom, mas é esquecível do mesmo jeito. Bom, agora é só esperar qual é o próximo livro. Continuaremos aqui no projeto Contos no Dia, edição 2021. Mas isso a gente descobre semana que vem. Enquanto esse vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. E tchau!